Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, sou Cleito Martins. Estou aqui porque resolvi fazer uma live que estava engasgada aqui em mim e hoje só abri isso com verdade. Hoje um bate-papo é sobre um reencontro, um fim do ciclo, apego e reconstrução. Eu entrei numa relação, quer dizer, eu saí de uma relação conturbada há 7 anos. Fiquei sofrendo muito, sabe? Tinha muito desejo de ter alguém na minha vida para me completar. E no fim, tudo isso foi pesado demais, sabe? Sofrido demais. Uma relação que era muito conturbada em tudo. O tempo inteiro, brigas e discussões. Que às vezes eu cheguei até a apanhar, pela bem verdade. Foi pesado, assim, emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, em todos os sentidos. Nunca me trouxe paz. E como a dor era tão forte que eu resolvi. Eu estava num processo já um pouco de mudança, sabe? Eu estava mais apegado a Deus, estava mais firme na igreja. Então eu comecei a. No momento de dor é onde a gente acaba indo buscando mais a cura, né? Buscando Deus para encontrar a resposta para nossa vida, né? E enquanto eu estava buscando essas respostas, apareceu uma resposta que foi de Deus para minha vida. Que alguém entrar na minha vida para tirar essa. Pra me tirar dessa confusão que eu estava vivendo, né? E nesse tempo eu comecei a entrar no Face, procurar alguém, porque eu queria muito conversar com alguém, né? Não estava realmente procurando um relacionamento, mas procurava alguém para conversar. E foi uma das primeiras pessoas que apareceu. Acho que foi a primeira pessoa que apareceu. E a gente se conectou imediatamente, né? Assim, pouco tempo, falou assim, a gente começou a conversar frequentemente, ficava 3, 4 horas no telefone. E a gente foi vendo que a gente tinha algumas coisas em comum, e uma delas era Deus. Mesmo Deus, do jeito que Deus tinha falado que ia colocar alguém pra tirar da confusão, também tinha falado pra ela que ele ia colocar alguém na vida dela, né? E no começo foi bom, foi assim, realmente foi assim, essa é a resposta de oração assim, de uma mulher perfeita pra mim, né? Assim, ela começou a me trazer coisas novas, alegrias, felicidades, tudo de bom, né? Mas isso durou pouco tempo, assim, no, no primeiro ou segundo mês, o primeiro não que eu dei pra ela, já virou um tipo de ansiedade, sabe? Eu falo assim, porque ela era uma pessoa difícil que não aceitava o não como resposta. E aí já foi a nossa primeira briga. Isso acabou despertando em mim o medo de perder aquilo que eu tinha acabado de conquistar, né? E isso já começou a me gerar um pouco de ansiedade, sabe? As coisas já começaram a sair fora do controle, já começou a agir de formas diferentes, já as conversas já mudaram um pouco. Essa foi nossa primeira briga e discussão. Mesmo assim eu continuei com ela, sabe? Assim, a gente continuou na relação. Um pouco tempo depois, ela tava passando problemas na casa dela e precisava de um canto pra vir, né? Pra ficar. Ela ia ficar em outro lugar. Mas como eu achei que não era um bom lugar pra ela, principalmente porque ela tinha filha e tudo, né? Eu falei pra ela, por que você não vem pra cá? Fica uns 15 dias.
Ela ficou pensando, falou, tá bom, né? Mas ao mesmo tempo Deus tocou no meu coração, falou assim, não, faz isso. Eu não entendia direito, sabe? Eu não entendia como é que Deus falava comigo. Mesmo assim, aceitei ela aqui. Ela falou comigo uns 2 dias depois, falou, tem certeza? Tem certeza que você quer fazer isso? Eu falei, não, você precisa de um lugar, 15 dias, né? Tudo bem, né? 15 dias passa rápido. E Deus tocando no coração pra não fazer isso. Mas mesmo assim eu trouxe ela pra casa pra passar 15 dias, né? Falou assim. Ela falava, não se apega aqui, daqui 15 dias eu vou embora. Aí, tá bom, não, tranquilo. Eu nem vou me pegar então. Mas foi passando os dias, foi passando os dias, foi passando os dias, falou assim, deu 15 dias, né? De repente ela veio com uma história. Falou assim, minha irmã vai comprar uma casa, então falou assim, eu vou ficar aqui mais uns 4 meses por aí, depois a gente vai embora, daí a gente vai morar junto lá na minha casa. Eu falei assim, peraí, então, não, a gente precisa conversar então. Nesse momento ela já ficou brava, começou a falar um monte de coisa, começou a. Não nem fazer sentido, sabe? Ele falou, vou embora, isso aqui lá, vou embora. Pegou, juntou as coisas dela, botou no carro, falou, e foi embora, sabe? Isso já mexeu bastante comigo, de novo, né? Um dia que tava tudo bem, né? As coisas estavam tudo bem, de repente o negócio virou de ponta cabeça. 3 dias depois, 2 ou 3 dias depois, ela mandou mensagem. Oi, não tô mais brava, não sei o que lá, tal, conversar, tá. Conversou um pouco, nem lembro direito do enredo da história, mas ela queria voltar, né? Queria voltar. A gente não conversou nada direito assim sobre voltar, morar junto, mas tipo, vou voltar. Então ela só pegou, veio e voltou pra casa de novo, tipo, sem conversa, sem nada. Falou ali, eu já comecei a ver uns traços assim, que falou assim, já tava entrando de novo em. Não tinha percebido, mas já tava entrando de novo em uma dependência emocional. Falou assim, eu tava com dificuldade de me posicionar, porque falou assim, ela já tava começando a impor tudo que ela queria, do jeito que ela queria. Então ela veio pra casa. Eu falo assim, logo que ela veio pra casa, ela começou a querer mudar tudo lugar. Mudar todas as coisas. É coisa de mulher, né? Mas, tipo, queria fazer isso já com autoridade, como mandando em todas as coisas, que isso aqui não vai ficar aqui, tem que tirar isso aqui, tem que trocar isso aqui, tem. Sabe? Tudo foi base de guerra, nada em conversa. Era tudo em posição. Então eu falei, ali eu vi que eu tava perdendo minha posição como homem da casa, como chefe da casa, onde eu já não tava mais decidindo nada, só aceitando o que ela queria. E assim a gente foi tocando a vida, com brigas e discussões assim, frequentes, sabe? Assim. E ao longo do tempo isso foi piorando, 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 piorando. Mas eu não queria perder, eu queria me entregar. E quantas vezes a gente se entrega tanto que esquece da gente mesmo? Então, ao longo do tempo eu fui esquecendo de mim, da minha vida, do que eu fazia. E fui entregando esse relacionamento, cada vez mais cobrança, querendo forçar uma pessoa a ser diferente do que querendo fazer eu caber na vida dela de uma forma que eu não cabia. Isso só foi me diminuindo, perdendo a minha identidade, me afastando de tudo aquilo que eu amava, sabe? E a gente começou a entrar num ciclo ruim, sabe? Perigoso. Onde vira e mexe ela falava que ia terminar,
quer ir embora. Só que ela falava de terminar, ia embora, mas não ia embora. E ficava em casa uns 3, 4 dias. Aí eu comecei a falar pra ela, então vai embora, vai embora. Aí eu começava a mandar ela embora de casa, porque eu não queria mais ver naquela situação de ela querer terminar. Tudo era término. Qualquer coisa que eu não aceitasse era término. Ela ameaçava de ir embora. Depois ela voltava, vou dar mais uma chance pra você. Dar mais uma chance. Eu falei, eu não. Na verdade, que eu queria falar pra ela que eu não queria mais chance. Eu queria que fizesse certo. E sempre tava querendo que fizesse certo. Queria me entregar cada vez mais, porque eu acreditava que aquele relacionamento era de Deus na minha vida. Queria casar com ela. Queria tudo. Eu adorava essa convivência de família, de chegar em casa, sentar junto com ela, com a filha, de jantar, sabe, de conversar. Aos poucos isso tudo foi se perdendo e eu fui me perdendo junto. Sabe, entre indas e vindas, uma hora ela foi embora mesmo. De vez pra casa dela que antes era cheia de gente, as turmas saiu tudo de lá, a casa ficou vazia, então ela voltou pra lá sozinha. Mesmo assim ela quis continuar, né? Eu também queria continuar porque eu também achava que a gente podia ser família junto, mas isso não é verdade. Enfim, teve tantas coisas erradas, teve até traição no meio. Então, falei assim, e eu aceitei tudo isso, sabe? Eu aceitei que ela não me ouvia, eu aceitei que ela não me respeitava, eu aceitei que ela humilhava com frequência, eu aceitei ela me rebaixar, eu aceitei ela falar que eu não era homem, eu aceitei ela colocar, fazer todas as coisas que ela queria, do jeito que ela queria. Eu aceitei esse segundo plano na vida dela. Aceitei ela me machucar, ela me ferir, ela me despedaçar. Eu aceitei tudo isso. Aceitei porque eu queria fazer dar certo. Eu aceitei porque eu não queria ficar sozinho. Eu queria perder aquilo que eu tinha com ela, não queria. Então eu só fui aceitando, só fui aceitando. E quando eu me vi, eu nem sabia mais quem eu era. E agora eu passo pelo fim desse tema. De que dói não é só a falta dela, assim, a falta de mim mesmo. Então, falar o medo de perder não é só sempre que é amor. Às vezes é só apego às coisas que a gente viveu, que a gente não quer perder. Às vezes a gente tá pegado aqui, pegado aqui. Não, Senhor de Deus, talvez tenha sido sim uma pessoa de Deus na minha vida num momento de dor, mas isso vai me despertar para algo diferente. Sabe, nesses términos era muito pesado porque tinha tanto impacto do silêncio, às vezes ela mandava mensagem, depois apagava. E assim, pelo que eu entendo dela, não, o que ela mandava de mensagem era porque ela estava vulnerável, ela apagava. Porque ela nunca apagou as mensagens com isso. Mas quando ela estava vulnerável, ela mandava mensagem. E se eu não lia, ela apagava. Porque ela não queria se mostrar fraca e vulnerável. Então ela fazia esse tipo de jogo emocional. Eu sempre caía, sabe? Eu ficava pensando o que ela escreveu, o que será que ela falou, o que será que ela disse, né? Antes de ontem mesmo, ela mandou uma mensagem e apagou, e isso ficou na minha cabeça o dia inteiro. Então se percebe que isso é um jogo, sabe? Fala assim, o que seria isso? O que você queria dizer? O que você falou?
Agora eu percebo que bloquear é a melhor forma de me proteger. Não é de atacar, mas de proteger dela. Assim, proteger, porque ela vai vir e vai machucar, vai ferir. De novo, vai fazer o jogo. Ela não sabe o que quer. Eu sei o que quer. Eu queria esse lançamento mais que tudo. Mas machuca demais. Agora, falar assim, o que eu quero de verdade é me curar, me construir. Eu quero a paz. Não quero mais ficar preso à expectativa de não saber mais onde vai dar isso. Assim, pra mim, o que me resta agora é enfrentar tudo isso. Sabe? Encarar de frente. Deixar passar. Sabe? Vai vir a fissura. Vai vir vontade de ligar, vai vir vontade de falar. Vai. E eu vou ter que ser firme. E comemorar a cada dia que eu vencer isso. E aos poucos minha vida vai ser transformada. Aos poucos. Vai ser fácil? Não vai. Mas eu vou vencer isso. Assim, ainda vou passar pelos altos e baixos. Vai ter hora que eu vou querer desbloquear ela. Eu vou ter que ficar lutando comigo mesmo. Porque parece que. Nossa, ela fica caçando, esperando um momento onde eu desbloqueio ela pra vir falar comigo. Eu falei, isso dói, sabe? Dói. Mas eu preciso tomar essa decisão de encarar esse sofrimento. Falar dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Então eu falo assim, eu posso escolher. Eu estou escolhendo enfrentar essa dor. Por mais que cause sofrimento agora, mas depois vai causar alívio, porque a dor cura. Eu vou ficar sofrendo o resto da vida. Mas eu preciso aceitar os fatos que eu errei muito comigo mesmo. Me perdoar. Entender que eu fui verdadeiro nessa relação. Verdadeiro em certo ponto. Eu menti pra mim mesmo. Mas eu fui verdadeiro no ponto de entrega. No ponto de querer estar com ela. Querer ser feliz. Querer ter uma família. Eu me entreguei de verdade. Eu queria fazer diferente do relacionamento anterior. Eu queria fazer um relacionamento novo. Infelizmente não era a pessoa certa na minha vida. Tudo bem, a vida é assim, a gente vai entrar em ciclos e outros ciclos e vai abrir ciclos e fechar ciclos. Falar isso pode ser ruim agora, mas também é uma chance no recomeço. De eu encontrar um novo caminho, uma nova pessoa, um novo hobby, uma nova direção. Comecei a fazer diferente agora. Esperar. Silenciar as vozes da minha cabeça. Escrever sobre o que eu estou sentindo. Orar, a pedir direção. A importância de primeiro querer se reencontrar, né? Primeiro eu tenho que fazer isso, me reencontrar. Antes de eu entrar em qualquer outra relação. Falar assim, eu não preciso de outra metade. Eu preciso ser inteiro. Encontrar outra pessoa inteira. Pra transbordar tudo isso. Então, falo assim, uma reflexão que eu tenho para fazer hoje é: quem se ama não se abandona mais. E se você também está se sentindo perdido, volta para você. Você não precisa mais de respostas em quem não sabe o que quer, não sabe o que sente. Você precisa de você. Você precisa se reencontrar de novo e encontrar o caminho na sua vida. E para encerrar aqui, fazer uma oração de reencontro. Vamos lá?
Senhor, hoje eu volto. Não volto perfeito, volto ferido, mas volto porque entendi que nada nesse mundo vale mais que a tua paz. Eu me entreguei a um relacionamento que me tirou de mim, e agora quero voltar para mim, para ti, para o Senhor, para minha vida. Me limpa da cidade, da confusão e do apego. Me cura das feridas que eu mesmo alimentei por medo de perder alguém. Me dá a força para viver o que só vem de ti. Hoje eu te escolho, a tua presença acima de qualquer presença humana. Amém. Amém, 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 Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado por ouvir meu coração. E se isso aqui tocou o seu, é porque você também está pronto para voltar para casa. Bora lá, voltar para casa. Fazer o caminho de volta. Encontrar de novo quem você é, o caminho que você tem a seguir, a direção que você tem a seguir. Aí, aqui que apareceu, vou mostrar aqui uma coisa que para mim é importante. Isso aqui é um quadro do processo. Faz uns 2 anos que eu pintei ele, mais ou menos. É uma folha que eu colei em cima do quadro. E é bem orgânico, né? Ele vai se desfazendo. Por isso que eu chamei de quadro do processo. Quando ele acabar de cair todos os pedacinhos das folhas, ele vai se tornar um novo, um quadro novo. Falta pouquinho para ele completar esse processo. Mas quando ele se completar esse processo, ele vai ser um quadro novo, mesmo já tendo tanto tempo de estrada, de vida. Vai se transformar em algo realmente novo. Eu estou esperando esse processo se cumprir. Eu podia chegar aqui, acelerar esse processo, queimar a largada e tirar esses pedacinhos que faltam, mas aí ele não ia ser completo, ele ia ser incompleto. Então falar é sobre isso, sobreviver ao processo. A gente precisa ver o processo, mesmo que doa, mesmo que seja difícil. E se apegar realmente Deus, apegar a direção de Deus, para que a gente se encontre, se reencontre e viva uma vida diferente, uma vida pautada na verdade que vem dos céus. Não na nossa verdade, não na força do nosso braço, mas sim na sinceridade que Deus quer para a nossa vida. Obrigado por tudo, agradeço por tudo. Deus vai ter muito louvado. Amém. Forte abraço. Com Deus.